Porque você é um missionário, leva a voz de Deus, estuda a Bíblia. Você lê a Bíblia? Sim, bastante. Já leu ela inteira ou ainda não? Não, ainda não. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais uma polêmica do mundo religioso, do mundo gospel. Então, a polêmica que se instaurou aí envolvendo novamente o missionário Miguel, profeta das nações. O pastor Ciro colocou uma postagem lá no Instagram dele, passando assim algumas informações sobre ministério infantil. Tá entendendo? E indiretamente falando sobre a mentoria que o pastor Eliseu está trazendo sobre a vida do profeta das nações, o Miguel. E me parece que o pastor Eliseu não gostou da indireta do pastor e fez um comentário expressando assim a sua indignação pelas palavras do pastor Ciro. E a gente vai analisar essa polêmica aqui, essa treta que se instaurou aí, certo? Antes de comentar, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Dê essa força aí ao trabalho do Pedrosa. Presbítero Pedrosa, esse que vos fala, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho da Graça de Deus. Então eu estou aqui no site do Assembleanos de Valor, onde foi noticiado essa polêmica aí, essa treta, tá entendendo? E eu vou ler aqui o que está escrito para que a gente tenha noção do que está acontecendo. Olha cá. Vamos lá. Ciro chegou a bloquear Eliseu Rodrigues em suas redes sociais. O pastor e teólogo Ciro Zambordi fez uma declaração atacando o ministério infantil e mandando uma indireta para um garoto de 14 anos de idade e também o pastor Eliseu Rodrigues, usando a expressão pregador performático e falsário de qualquer idade que se porta de modo soberbo e manipulador. E que se tal pregador lhe procurasse, ele lhe daria o conselho para deixar o púlpito e aceitar a Cristo. As palavras do pastor Ciro. E ainda usou a analogia: esse negócio de trocar pneu com o carro em movimento não funciona. Tá entendendo? Ou seja, se ele tivesse sido procurado por Miguel, ele quem? Pastor Eliseu. Ao contrário do Eliseu Rodrigues procurar o Miguel, ele não iria mentorar o menino, mas sim lhe aconselhar a abandonar o ministério. Ou seja, veja só, o pastor Ciro está dizendo assim, ó, se Miguel viesse procurar ele, o Eliseu iria aconselhar o Miguel a Miguel deixar o que ele estava fazendo. Ou seja, essas profetadas, essas pregações chulas, né? Uma clara indireta para o pastor Eliseu, conclui aqui a matéria. Está aqui. Eliseu percebeu a indireta e já respondeu ao pastor Ciro através de um comentário que eu procurei o comentário e não encontrei, tá entendendo? Eu tô aqui no Instagram, tá bom? Canal do pastor Ciro. E tá aqui a declaração, inclusive tá até um comentário aqui do missionário Miguel, tá aqui, ó. E o missionário Miguel tá dizendo: desculpa, mestre, mas é piada, né? Aí começa um diálogo aqui, eu procurei aqui ver se encontrava o comentário do Eliseu, mas não encontrei, tá bom? Procurei muito aqui o comentário do Eliseu e não encontrei. Mas vamos voltar aqui. Eu fui pro Instagram do Eliseu, né? O Eliseu Rodrigues Oficial, e tá aqui uma fala de alguns dias atrás do Eliseu falando sobre a mentoria acerca do Miguel, tá bom? O Eliseu postou essa foto aqui e ele tá aqui, ó, dando aulas para o Miguel e escreveu aqui: sempre fui mentorado, aconselhado e até humilhado. Ouvi alguém dizer hoje que as brechas das nossas feridas permitem luz com que a luz entre. Tenho vários alunos no CMM, pregadores extraordinários, tá entendendo? Então ele aqui tá fazendo uma propaganda do que ele faz, o Eliseu, não é isso? Então assim, eu procurei aqui
achar, mas não encontrei. Mas o site do Assembleanos de Valor me parece que salvou aí a conversa, né? Eliseu percebeu, lógico, a indireta, bem direta do pastor Ciro e, através de um comentário, respondeu. No entanto, ao que parece, Ciro não respeita a divergência de opiniões, a liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento, e logo excluiu o comentário e bloqueou o Eliseu de suas redes sociais. Por isso que eu procurei lá e não encontrei, ok? A pergunta que fica: Eliseu Rodrigues irá enfrentar toda a elite teológica em favor do ministério da palavra de um garoto de 14 anos de idade? É o site que está perguntando, ok? As retaliações contra Eliseu Rodrigues já começaram após ele se disponibilizar a ministrar aulas de teologia a Miguel Oliveira. Confira abaixo na íntegra a resposta do pastor Eliseu Rodrigues. Resposta ao pastor Ciro sobre a mentoria que ofereci a Miguel. Ele apagou minhas postagens, minha resposta e me bloqueou. Então vou postar aqui. Talvez o senhor não saiba. Agora é o Eliseu respondendo ao pastor Ciro. Mas existem pneus que não furam, apenas baixam. Existem carros e pneus com um sistema tão avançado que quando a pressão começa a baixar, o sistema inteligente é ativado e o pneu se incha sozinho. Aqui se instaurou uma polêmica, tudo em volta do Miguel. Tá entendendo? Eu já vi alguns comentários por aí dizendo que o Eliseu está preocupado em vender o curso dele. É isso? A mentoria que ele está fazendo, né, aquilo que ele acha que está sendo benéfico para o Miguel, está fazendo que os holofotes se resplandeçam na vida de todos eles. Aí entra o pastor Ciro Zambordi também na jogada e os holofotes não param de brilhar. É impressionante. Eu gostaria de saber aí a sua opinião sobre isso tudo. Veja que tudo está girando em torno do autoproclamado profeta das nações, o Miguel, tá certo? Que é uma cópia, eu já falei aqui, que é uma cópia barata da Vitória Souza, do Leonardo Sale, da Susana Paula e outros animais heréticos aí da plataforma. Infelizmente, o Miguel está indo nessa mesma corda. Tá entendendo? Maria vai com as outras. É lamentável uma situação dessa. Meu conselho para o Miguel é que ele pare no caminho que ele está andando, reconheça que precisa de ajuda e estude para pregar um verdadeiro evangelho consistente com as Escrituras. E não esse evangelho de oba-oba, de profetada, adivinhação, revelamento, visagem que ele está pregando aí. Que na sua maioria está promovendo o escândalo do rei. Está entendendo? Eu gostaria que ele crescesse mentalmente, intelectualmente, espiritualmente. É o meu desejo para esse rapaz que está começando agora a trilhar esta longa caminhada da pregação do evangelho. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre isso tudo? Você concorda, discorda de mim? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Pastor Eliseu, ele está querendo pegar uma carona nesses holofotes da mídia sobre o Miguel? Pastor Ciro está querendo também pegar uma onda na crista dos holofotes em cima do Miguel? E o Miguel em si? O que é que ele deveria fazer na altura do campeonato? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso. Mais uma vez eu agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, canal em defesa do Evangelho. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.